Hoje nós iremos falar sobre influência espiritual nas crianças, mas antes de começar esse assunto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mediunidade, para que a gente possa entender melhor essa questão sobre influência espiritual nas crianças. Bom, o que é mediunidade? Primeiro, é uma faculdade natural inerente a todo ser humano. Todos nós somos médiuns, assim como está, escrito no livro dos médiuns. Então, todos nós temos uma percepção do mundo espiritual, dessa influência espiritual. Só que nós temos essas percepções de modo mais sutil. Então, todos nós, de alguma forma, somos médiuns, somos classificados como médiuns por ter essa influência, essas percepções. Como é que nós temos essas percepções? Essas percepções, então, ela vem através de sonhos, de ideias, de premonições. É aquilo que a gente chama daquele sexto sentido, não é mesmo? Que nós temos. Todos nós, então, temos essas influências mais sutis. Consideramos médiuns aquele que apresenta uma maior ostensividade nessa influência. É o intermediário entre o plano físico e o espiritual. Então, nós caracterizamos médiuns aqueles que têm uma ostensividade nesse meio, de percepção do mundo espiritual. É o nosso medianeiro. Então, como nós podemos dizer que as crianças são médiuns? Bom, todos nós temos essas percepções e a criança também tem, independente da idade. Então, a faculdade ela depende da idade, a faculdade mediúnica. Mas cabe um alerta, por quê? Porque as crianças, até os 7 anos, digamos que ela tem um espírito frouxo. O que quer dizer isso? Que ela ainda está cumprindo esse papel, de concluir a sua reencarnação. Então, nesta fase, até os 7 anos, é muito comum que a criança tenha percepções, de espíritos, essas influências espirituais. Mas também é comum nessa fase de desenvolvimento infantil o processo lúdico, a imaginação, que está muito grande também nesse processo. Então, não aconselhamos a criança em práticas mediúnicas. Como é uma faculdade natural, nós devemos encarar essas influências espirituais também com muita naturalidade. Por isso os pais, quando ouvir os seus filhos, nesses relatos de percepções espirituais, agir com muita naturalidade para que também não assuste, o seu filho, a sua filha. Então, o que vai diferenciar uma percepção, uma influência espiritual de um processo imaginativo da criança? Quando é uma coisa imaginativa, lúdica, dessa fase, de criação, os relatos não têm muita consistência, diferente daquilo que realmente, ela vê com frequência. Então, quando é algo real, que ela realmente está vendo com frequência, ela vai ter uma consistência nos seus relatos. Ela vai estar visualizando com frequência e tendo os relatos. Então, a gente não pode dizer que nesses momentos são um amigo imaginário dela, tá? Porque aí vai ter diferenças quando é um processo imaginativo da criança e quando não é um processo da imaginação dela. Bom, como a criança é um espírito que já teve outras reencarnações, pode ser também que essas influências espirituais podem ser também de desafetos, podem ser, de desafetos da vida passada.
Então pode sim ter obsessões já iniciadas nesse processo da infância. Então, o que aconselhamos fazer nesse momento? Pais, né, que têm os filhos relatando com frequência essas percepções, essas influências do mundo espiritual, verifique nesses relatos da criança se isso traz alguma perturbação a ela, se é sempre o mesmo espírito que está aparecendo a ela, né? O que a criança relata para vocês? Haja com naturalidade, principalmente, tá? Para que não assuste a criança neste momento. Então é muito importante também que os pais tenham conhecimento sobre o espiritismo, sobre a doutrina espírita, para que ele possa também entender o que está acontecendo e poder saber agir nesses momentos. Então, pai e mãe sempre aconselhava também a buscar o estudo e o conhecimento, para que possa agir com naturalidade. Diante disso, busque um auxílio, né, de um templo espiritualista, de um centro espírita, né, para que a criança também, né, possa estar sendo atendida neste momento, né, para que ela possa ser ouvida, entender o que está acontecendo com ela, né, e poder ter aí um auxílio, né, de uma intervenção espiritual, encaminhando esse espírito que está aparecendo com frequência para a criança, para que ele possa ser auxiliado pela espiritualidade. O que também é muito importante neste momento, é muito importante também que os pais tenham a prática de se fazer no lar o Evangelho. Então, por que nós aconselhamos o uso do Evangelho no lar neste momento? Porque o Evangelho no lar é o que vai higienizar o seu lar. É aquele momento que vocês estarão unidos em torno dos ensinamentos do Cristo, fazendo reflexões. É de extrema importância que a criança participe nesse momento e que faça com que ela também, né, se sinta ali participante. Então, a criança, né, ela vai ter um lar mais harmonizado quando tem-se a prática do Evangelho no lar. Então, nesse momento que vocês estão reunidos, fazendo o Evangelho no lar, é o momento que a espiritualidade vai estar agindo, trabalhando em prol da família, né, higienizando o seu lar e até encaminhando aqueles espíritos que se encontram neste ambiente que ainda necessitam ser auxiliados. Então, a prática do Evangelho no lar, semanalmente, é de extrema importância. A criança também, ela pode frequentar, né, e é muito aconselhável que a criança frequente uma evangelização infantil. Por quê? Porque ali ela também vai estar recebendo conhecimentos, né, dos ensinamentos de Jesus. Ela vai estar podendo entender melhor, né, trabalhando também a sua reforma íntima desde pequeno, né? E como é que é feito esse estudo do Evangelho com crianças? De uma forma lúdica, algo que ela possa realmente, na fase em que ela se encontra, entender os ensinamentos do Cristo e a moral. Então é muito importante que a criança também participe de estudos dentro da linguagem que ela consiga assimilar. Os pais também, né, é aconselhado a estudar para entender esse processo e o que está acontecendo com os seus filhos. E isso também vai trazer um grande benefício a todos. Além do Evangelho no lar, se você frequenta, né, algum lugar que também tenha fluidoterapia, pode-se também fazer uso da fluidoterapia, que é um momento também em que você estará ali, né, trabalhando essas questões, né, de revigorar as suas energias, renovar as suas energias,
se tem um irmãozinho ali acompanhando, né, esse irmãozinho espiritual nosso, acompanhando, que necessita de ajuda, ali também serve de um momento de tratamento a ele. No seu lar, quando você faz o Evangelho no lar, você pode também estar fluidificando a água, né? Como nós sempre fazemos no momento de oração, esse momento de fluidificação da água. A água também serve do quê? De um tratamento, de um auxílio, que a espiritualidade faz neste momento que você está fazendo suas orações, sua vibração, tendo esse momento de estudo. Então, neste momento que a espiritualidade age e coloca, né, fluidos benéficos que são necessários para cada um. Então, são esses mecanismos, né, que a gente pode se fazer para ter um equilíbrio maior no lar, um equilíbrio maior para essa criança, para que ela possa aí não ter nenhum, digamos assim, nenhuma perturbação maior, né? Então nós não devemos em nenhum momento incentivar isso na criança, agir com naturalidade, realmente constatar se isso é algo consistente ou não, se é algo imaginativo, e também perceber, né, se é algo que foge também do espiritual. Possa ser que essa criança também, né, se tiver algum distúrbio psicológico, ela está também relatando isso de outras formas. Bom, o que acontece quando os pais eles não têm um conhecimento e podem aí se assustar com a situação, né? De que os seus filhos possam, né? O seu filho, sua filha possa estar tendo, né, a percepção dessa influência espiritual. Bom, tem alguns pais que chegam a levar em psicólogos, né, a psiquiatras, dar remédio para a criança, né? Então, quando a gente tem conhecimento e sabe diferenciar as coisas, né? Porque nós também temos que ter esse cuidado, né? Saber diferenciar o que é e o que não é. Então, fiquem atentos mesmo aos relatos dessa criança, se é algo consistente, se ela está vendo com frequência, relatando com frequência sempre a mesma visão, né, do que ela está percebendo, o que aquilo está causando para ela, essas sensações. Então, é de extrema importância que a gente ouça e haja com naturalidade para não assustar a criança e também busque auxílio, conhecimento sobre isso. Porque senão a gente pode trazer também um desequilíbrio para essa criança. Então isso, na verdade, nada mais é do que um chamado, né, da espiritualidade também, para que você desenvolva e conheça mais sobre o espiritismo. Então, quando nós temos aí um lar, né, que tem pais que já têm um conhecimento prévio, vai saber agir com mais naturalidade. E aqueles que não têm, busque conhecimento, busque auxílio, para que possa auxiliar também, né, a todos, não só a criança. Bom, como vou saber então se realmente depois dos 7 anos a criança é ou não médium? Então, como eu disse para vocês, todos nós somos médiuns e o que vai diferenciar é a ostensividade. E a mediunidade, ela não tem uma idade exata para se eclodir, aparecer, né? Então, nós temos aí esse período, né, até os 7 anos, que a gente diz que é o processo reencarnatório que está se cumprindo. Então a criança tem um grau maior de percepção dessa influência espiritual, misturada com esse processo imaginativo e criativo dela também, que temos que saber diferenciar um do outro.
E depois dos 7 anos, se essa influência espiritual se torna sempre muito ostensiva, né, de outras percepções, aí também, por isso que se torna tão importante que essa criança, o quanto antes, já tenha esse conhecimento sobre o Evangelho, trabalhe uma evangelização, né? Nesse período da pré-adolescência dela até a adolescência, ela vai ganhando conhecimentos, ela vai se conhecendo, entendendo melhor também o que é, né, esses espíritos, como é que é ter, né, essa influência espiritual, para que quando ela chegue, né, numa idade correta e assim ela quiser, ela pode estar educando essa faculdade que ela tem, para que ela possa também ter um equilíbrio maior, né? Para que ela não tenha aí percepções sem saber o que está acontecendo. Por isso que o estudo se torna importante. O uso de preces, de oração, né? Então, quanto mais cedo a criança tiver isso em seu lar, maior auxílio ela vai ter, né? Não só da família, como do plano espiritual, um maior equilíbrio.